lembrando sempre, ao iniciarmos qualquer momento em uma casa espírita, lembrarmos sempre das palavras do Mestre Jesus, quando ele nos afirma, nos relembra, que nós temos um Pai que cuida com muito zelo, com muito carinho, das aves dos céus, que cuida com muito zelo, com muito carinho, dos lírios dos campos. Imagine, então, com que carinho cuida de cada um de nós, espíritos que já elaboramos uma trajetória evolutiva a ponto de enxergarmos onde estamos e termos as condições de, se não entender, compreender essa grandeza divina, pelo menos sentir um pouco dessa grandeza divina. O orador espírita Haroldo Dutra, ele costuma falar em uma de suas palestras que tentar compreender Deus, na condição em que nós nos estagiamos, na nossa capacidade intelecto-moral, tentar compreender essa relação nossa de compreensão da criatura para com o Criador, seria o mesmo que uma criança querer colocar em uma xícara, em uma pequena xícara, toda a água de um mar. É impossível medir a grandeza de Deus na nossa condição. A nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estágio evolutivo seria esta xícara, esta pequena xícara, onde não cabe a grandeza desse ser superior, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar para nós que, se nós não podemos compreender Deus na nossa linguagem, no nosso estágio evolutivo, nós podemos compreender um pouquinho que seja de alguns dos seus atributos. Então, ele vai dizer que Deus é único, é imaterial, é soberanamente justo e bom, é onipresente, onipotente, é imutável, não está sujeita a nenhuma mudança, como a matéria está sujeita. E aí, nesta compreensão, a gente vai entendendo a nossa caminhada evolutiva, rumo ao entendimento deste ser superior. E a maior referência que a humanidade pôde receber aqui na Terra, em relação a esta inteligência suprema, o maior modelo e guia que Deus pôde oferecer à humanidade, para que a gente pudesse compreender um pouquinho, ou entender que este ser que Ele nos oferece como modelo e guia, pode e é o caminho, a verdade e a vida para chegar a este Pai, que é Jesus, traz no seu Evangelho mensagens de vida que nos auxilia nesta caminhada, que nos auxilia nesta compreensão, nos amplia esta xícara, este copo de água, a fim de podermos receber um pouquinho mais desta imensidão, dessa grandeza que este Pai superior em nossas vidas. E Jesus, quando aqui esteve na Terra, fisicamente presente na Terra, porque Ele sempre esteve e sempre estará conosco, mas fisicamente, quando Ele aqui esteve, nos trouxe uma série de mensagens, uma série de vivências, de atitudes, de exemplos, para nos indicar esta compreensão maior. E, acima de tudo, esta relação que nós precisamos ter uns para com os outros, porque se a gente não consegue amar aquele que a gente vê, aquele que está próximo de nós, que nós podemos tocar, olhar nos olhos, imagine se nós vamos dar conta de desenvolver um amor a este ser supremo que nós ainda não percebemos na sua grandeza. Então, o exercício de chegar até o Pai
É o exercício que nós fazemos de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, na vivência uns com os outros, na relação com o nosso próximo. E é nesse sentido que nós vamos encontrar na Carta Magna do cristianismo, quando Jesus, subindo a um monte, ou em algumas traduções, descendo o monte, mas não importa, em determinado momento ele para, e ele então vai trazer as bem-aventuranças à humanidade. Vem dizer assim, ora, vocês serão felizes se... E aí ele vem trazendo para nós a maior mensagem, o maior código de ética, de moral, de vivência que a humanidade pôde e pode compreender. E o Evangelho segundo o Espiritismo é esta mensagem que a base da doutrina espírita veio trazer, dizendo, olha, a moral que o Cristo nos trouxe é a mesma, nós não temos outra moral, os espíritos não têm outra moral a nos trazer, porque este é o código divino para nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai fazer mais ou menos, trazer para nós uma coletânea, uma explicação das máximas morais do Cristo em concordância com aquilo que o Espiritismo nos ensina, nos traz, e acima de tudo, Allan Kardec vai dizer logo no início da obra, que este livro traz uma aplicação às diversas posições da nossa vida, uma aplicação prática. Porque não adianta nós lermos o Evangelho como um código bonito, lindo, para ser adorado, mas como um roteiro de vida, uma vivência para o nosso dia a dia. E é assim que no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai extrair das bem-aventuranças a bem-aventurança onde Jesus diz: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E é interessante, né? Porque em muitas das bem-aventuranças, Jesus vai dizer assim, bem-aventurados, por exemplo, os pobres de espírito, porque herdarão os céus, porque alcançarão os céus. No entanto, quando ele vai falar dos mansos e dos pacíficos, ele vai dizer que estes herdarão a terra. Que terra é esta, né? Que condição é esta? E nós vamos nos ater na nossa reflexão da noite a apenas o item 6 deste capítulo 9, na instrução dos espíritos, que cada uma dessas passagens do Evangelho, contidas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz uma passagem do Evangelho, faz algumas observações próprias, lógico, orientado, instruído, inspirado pelos espíritos, traz algumas mensagens e, comumente, o capítulo se encerra com uma instrução dada por alguns espíritos, pelos espíritos, pelaquela pleide de espíritos, intitulados o Espírito de Verdade. E nesse item 6, na instrução dos espíritos, do bem-aventurados mansos e pacíficos, quem vai assinar a mensagem é o espírito Lázaro. E ele vai dizer para nós, numa bela mensagem, vai nos falar de duas grandes virtudes consequentes desta bem-aventurança, deste bem-aventurados mansos e os pacíficos. Ele vai falar para nós da afabilidade e da doçura. Virtudes essas parecem assim, um pouco distantes para muitos de nós, no nosso dia a dia. A gente vive em momentos tão corridos, com tantos afazeres, com tantos problemas, com tantas situações a serem atendidas na nossa vida social, no nosso corre-corre, na nossa vida profissional, que muitas vezes estas duas virtudes ficam esquecidas, a afabilidade e a doçura.
E eu gosto sempre de iniciar buscando o dicionário, porque quando a gente abre o dicionário, nem palavras que são normais, comuns, quem não sabe o que é afabilidade, a doçura, mas quando a gente lê, nos amplia o entendimento, o conceito ou a definição que o próprio dicionário traz para nós. E o dicionário vai dizer que afabilidade é a característica ou a ação de quem é afável. É a qualidade da pessoa que é cortês ou que demonstra cortesia. É a aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. E aí a gente destaca nesta definição do dicionário da palavra afabilidade a palavra benevolência. E doçura, o dicionário vai nos dizer que é a qualidade do que é doce. Afável é atributo de uma pessoa meiga e terna. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro vai nos falar que a afabilidade e a doçura se originam da própria benevolência. E aí a gente para refletir, porque a benevolência, ela é uma palavra muito forte no nosso entendimento, nas nossas reflexões enquanto espíritas, principalmente nesta casa, né? Todas as vezes que nós entramos aqui e sentamos aqui neste salão para ouvirmos uma palestra, no momento em que antecede a palestra, fica bem firme nos nossos olhares a definição de caridade, né? O sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus, que já é até decorado por muitos de nós, né? Quando Allan Kardec vai perguntar na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí então o Espírito de verdade vai responder que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, ser afável, nesse sentido que Lázaro nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma postura de verdadeira caridade. Todas as vezes que nós tratamos o outro com doçura, com afabilidade, com respeito, com gentileza, nós estamos desenvolvendo, nós estamos praticando o verdadeiro sentido da palavra caridade. É muito bom, é muito necessário ainda, é muito importante a caridade material. Aquela onde nós oferecemos ao outro aquilo que muitas vezes nos sobra à mesa, muitas vezes nos sobra na nossa despensa, no nosso guarda-roupa. Isso é muito importante, é necessário. Porém, o verdadeiro sentido da caridade, que esta relação com o outro e a forma como eu me relaciono com o outro, é a mais difícil, porque é a caridade moral. É aquela onde nós oferecemos aquilo que verdadeiramente é nosso. Porque oferecer algo fora de nós, nós estamos apenas transmitindo, transferindo para o outro algo que nós também recebemos por empréstimo. Porque nem mesmo o nosso corpo físico nos pertence, vamos dizer, no sentido de que nós vamos ter que deixá-lo um dia. É um empréstimo. É um instrumento que nós recebemos para viver aqui na Terra, para experimentar as situações que só a nossa condição de espírito encarnado pode nos proporcionar. Então, tudo quanto recebemos, de imaterial falando, são empréstimos. E quando nós repassamos este empréstimo para o outro, é uma caridade valiosíssima, maravilhosa, importante, necessária em um mundo de tantas desigualdades sociais. Porém, o verdadeiro sentido da caridade passa por esta afabilidade, por essa doçura no trato com o outro, porque isto é meu. Isto é uma conquista
minha. Isto eu posso dar ao outro dizendo, isto me pertence. Sorrir para o outro, falar com gentileza, falar com esta doçura que Lázaro nos propõe, isto é meu, isto me pertence. E aí sim estarei dando de mim mesma. E aí, nesse sentido, lá, quando a gente lê, nesse último trechinho do item 6 do Evangelho, Lázaro nos propõe alguns questionamentos, que devem ser questionamentos sinceros e íntimos da nossa parte. Perguntas que a gente vai fazer para a gente e a gente vai tentar responder para a gente mesmo. Então, nesse sentido e nessa própria definição que o dicionário nos traz, de quem é afável, de quem tem a tendência de tratar o outro com benevolência, a gente tem que se questionar. Como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu lado na minha convivência familiar? Como eu tenho tratado aqueles colegas ou superiores ou subordinados no meu ambiente de trabalho? Como eu tenho tratado aquelas pessoas que eu encontro na vida social e às vezes até um desconhecido que passa pela minha vida e que talvez eu não vou reencontrá-lo nessa existência ou vou, mas que passa pela minha vida. De que maneira, que marca que eu estou deixando nessas pessoas? Será que eu tenho me esforçado para me tornar agradável no trato com as outras pessoas? As minhas atitudes, elas são nestas características que o Espírito Lázaro nos traz, na característica de ser atitudes polidas em qualquer situação? E aí eu me lembro muito, eu sempre me lembro de uma frase que eu já ouvi há muitos anos atrás, uma reflexão que até uma expositora evangélica faz, e eu nunca consegui esquecer. Ela diz assim, olha, pense nas pessoas a quem você diz amar. Pense no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua esposa, no seu esposo, no seu amigo querido. Pense nas pessoas a quem você diz amar e questione-se, reflita. De que maneira este amor tem sido manifestado? Porque se Jesus nos convida a amar os inimigos, aqueles que nos custam uma convivência, imagine com que imenso amor não devemos amar aqueles que têm um lugar todo especial no nosso coração. Então pense nas pessoas, não pense naquelas pessoas que você tem dificuldade, se é que tem dificuldade. Pense nas pessoas que você diz amar, que faz parte da sua vida, que convive com você no dia a dia, que tem um significado muito importante na sua vida. E se questione de que maneira este amor tem sido manifestado. Porque o amor é muito mais do que um sentimento. É muito bonito dizer que ama. Mas o amor é atitude, é vivência. Amor é sentimento que precisa ser expresso em ações, em atitudes práticas do dia a dia. Eu amo meu filho, eu amo a minha mãe. De que maneira que eu estou tratando este ser? Da mesma maneira que aquele que passa pela minha vida e que eu não tenho este sentimento, porque eu não trabalhei esse sentimento, porque não faz parte dos meus vínculos espirituais, para além dos vínculos carnais. Porque se a vida, se a espiritualidade superior, se a reencarnação nos dá a oportunidade dos laços corporais, é porque os laços espirituais, os laços de afeto, precisam ser muito fortalecidos, mais fortalecidos ainda, do que com aqueles que nós não renascemos com esse vínculo corporal.
Então, Lázaro vai nos chamar bastante atenção para isto, né? Para a afabilidade e a doçura. Só que ele traz um ponto muito sério, traz assim, uma reflexão, até um puxãozinho de orelha nosso. Ele vai dizer para nós que a afabilidade e a doçura, ela pode ser apenas um verniz social. Eu posso sorrir para a Iralda querendo dar um puxão de orelha na Iralda. Nós somos os únicos animais na face da terra que tem essa capacidade. Qualquer animal, quando não gosta do outro, expressa, não é assim mesmo? Vai ali, vai gritar, vai fazer alguma coisa, vai atacar ou vai afastar. E nós somos os únicos animais na face da terra que somos capazes de abraçar o outro querendo apertar o pescocinho. Não é verdade? Nós temos essa capacidade de desenvolver um verniz, uma expressão facial diferente daquilo que nós estamos sentindo. Muito obrigada por essa afabilidade. E então, nesse sentido, Lázaro vai falar para nós assim: não basta ter atitudes exteriores de boa educação, porque isso é fácil. Isso é muito fácil ser educado quando nos convém. Então, não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, de ser afável no falar, se são resultados apenas de treinamento social, de aparência. Porque muitas vezes a nossa posição social vai nos exigir isto, vai nos obrigar a isto, a sorrir para o outro, a ser afável, a ser doce. Sabe por quê? Porque se eu tratar o outro de uma forma rude, pode ser que o outro me responda dessa mesma maneira. Então, por uma questão de sobrevivência ali na relação, eu trato o outro com afabilidade e doçura. Mas Lázaro vai nos falar da afabilidade e da doçura quando elas não são fingidas. Porque aquele cuja afabilidade, diz ele, e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na sua intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, não basta ter nos lábios, que os lábios gotejem, diz ele, leite e mel, se o coração não participar desse sentimento. Porque se o coração não participar deste sentimento, pode ser um princípio, e aí são palavras dele, de hipocrisia da nossa parte. Não é mesmo? Embora muitas vezes, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, que às vezes é um exercício, é um esforço que é válido. Muitas vezes eu não tenho esta característica. Eu não tenho essa característica de doçura, de afabilidade, de sorrir, de ser gentil, porque não desenvolvi isto na minha forma em que fui educada, no meio em que eu vivi. Mas eu posso fazer um exercício, é diferente da hipocrisia. Eu posso me esforçar por sorrir, por ser gentil, mesmo que isto me custe. Porque aí o que eu estou fazendo é um treino, é diferente, né? Esse treino, esse esforço, ele precisa existir na nossa vida. Kardec vai nos falar que reconhece-se o verdadeiro espírita. De que forma? Pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. E muitas vezes eu tenho uma inclinação de ser rude, de ser grosseira. Então, quando eu respiro fundo e trato o outro com doçura, mesmo que não seja um sentimento real, se for um treino, isso é muito importante e válido. O que ele nos chama a atenção é para que esta atitude nos passe de um verniz social que nos dá a aparência dessas duas virtudes, né? E aí, quando ele vai nos dizer isso, a gente se lembra de André Luiz, no livro Sinal Verde,
ou conduta espírita, eu sempre esqueço, quando ele vai falar sobre essas virtudes na vivência doméstica, na nossa vida dentro do nosso lar. E aí André Luiz vai nos colocar, vai nos sugerir, vai dizer assim: experimente atender os familiares como você trata as visitas. Experimente tratar hoje dentro de casa quando você trata alguém, quando você recebe. Não é assim? A gente oferece o melhor, né? Tira aquela xícara que nunca usa, trata com um sorriso, desliga o celular. Se bem que ultimamente nem o celular nós estamos desligando, né? Para tratar com as visitas. Desliga ali os aparelhos para dar atenção para o outro. E quando o outro vai embora, volta tudo ali, aquela cara fechada, voltamos lá para nossas redes sociais. Então, André Luiz fala assim, olha, experimente tratar os familiares como você trata as visitas, porque bondade no campo doméstico é caridade começando em casa, dentro de casa, né? E quem é mais importante no sentido de compromisso espiritual? Aquela visita que por vezes passa, chega e demora mais um tanto para aparecer, ou aquele que divide a nossa vida, o nosso dia a dia? Quem é a nossa prioridade? Por que tratar a nossa prioridade de uma forma tão diferente? Nossa prioridade espiritual, nosso compromisso espiritual. Então, a afabilidade é um elemento fundamental para a conquista dos bons relacionamentos conjugais, de pai e mãe, dos filhos, dos irmãos, pois é através delas que nós conectamos com o que há de mais nobre em nós e no outro. Porque quando nós somos afáveis com o outro, nós estamos dando a oportunidade ao outro de também tirar da sua essência aquilo que ele tem, porque tem para dar. Quando nós sorrimos para o outro, dificilmente, salvo uma situação até muito doentia, o outro vai nos tratar com pedras. Pode existir situações assim? Sim, de desequilíbrio de um outro ser. Mas, normalmente, quando nós somos doce no trato com o outro, afável no trato com o outro tende a nos retribuir com aquilo que ele tem de melhor também. É natural que isso aconteça. Ser afável é de grande importância, principalmente neste mundo atribulado em que vivemos, onde todos parecem estar sempre apressados e preocupados. A gente está correndo tanto que a gente esquece daquela atenção real com o outro, de sorrir, de deixar de aproveitar ou de apreciar os pequenos momentos de convivência uns com os outros, né? Vivemos esquecidos dessa gentileza, dada a nossa agitação do dia a dia, dada a nossa agitação da nossa vida aí, que nos exige tanto. Então, como sermos mais doces, como sermos mais afáveis, como sermos mais benevolentes para com todos? Sendo mais atenciosos. É começar assim, dando mais atenção ao outro. Desligar um pouquinho das nossas preocupações íntimas e externas em algum momento para olhar para o outro e dar um pouco mais de atenção, olhar nos olhos. Essa semana eu tive uma experiência até triste, vamos dizer assim, lá no Instituto Nosso Lar. Lá no Instituto a gente faz currículos para jovens, para as pessoas da comunidade, elas chegam e pedem para a gente digitar, fazer currículos, né? Para eles distribuírem aí. Aí chegou um jovem, e eu estava passando na recepção, estava sozinho lá, e ele pediu para fazer um currículo para ele. Só que eu estava com muita pressa, a gente ia ter um enorme evento à noite no Instituto, e eu falei para ele assim, olha, você espera um pouquinho, que eu não vou poder fazer para você, não. Vou procurar alguém para fazer. E ele insiste, não, mas eu queria que você fizesse. Mas eu não entendi. Não, você vai ter o seu currículo, eu vou pedir alguém para fazer. E ele insistindo, ele disse, olha, eu queria que você fizesse para mim, porque você é a única pessoa que olha para mim quando fala. É porque ele tem um grave problema auditivo,
E ele precisa associar o pouco que ele ouve com a leitura labial. Como eu sei disto, eu olho muito para ele e falo pausadamente, falo com calma, olhando nos olhos dele, porque eu sei que ele tem uma deficiência auditiva. E aí isso me chamou a atenção. Não estou criticando os outros que não olham para ele, eu fiquei pensando também em mim. Será que eu só faço isso porque eu sei que ele tem essa deficiência auditiva, né? De olhar no outro com calma, pausadamente. Olha só, gente, que coisa séria. Você olha para mim quando fala. Nós estamos olhando para o outro quando nós estamos falando, ou nós vamos precisar que tenha pessoas com deficiência auditiva do nosso lado para despertar em nós a nossa capacidade de olhar, de dar atenção para o outro? Ou sentir em nós essas deficiências, para saber o quanto que é importante, né? O quanto que é útil, né? Enxergar, perceber e deixar que o outro sinta que ele está sendo percebido, está sendo enxergado. Sueli Buriasco, não sei se é assim que pronuncia, uma escritora de vários livros, ela vai dizer assim: as pessoas, de uma maneira em geral, andam tão carentes de afeto e de atenção que olhar nos olhos e dizer um bom dia já faz um milagre de esperança na vida do outro. Só isso. Só de olhar para o outro com atenção, você já está desenvolvendo esses 2 atributos essenciais, segundo Lázaro, que é a afabilidade e a doçura. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos fala que se desejas a presença dos bons espíritos, tornai-vos bondosos por sua vez. Porque sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Ou seja, se nós desejamos tanto a condescendência dos espíritos desencarnados, bons, né? Que eles estejam do nosso lado, nos dando atenção, o afeto e o carinho que nós desejamos e merecemos, que por nossa vez possamos ser esses espíritos para outros encarnados que estão à nossa volta, né? De que forma? Experimentando essas pequenas atitudes, esses pequenos gestos. E aí a gente volta a falar o que anteriormente dissemos, né? Se isto ainda não é espontâneo da nossa parte, não é necessariamente uma hipocrisia, é um esforço, e todo esforço é muito válido. No livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos, mas especificamente numa mensagem do Espírito Emmanuel, ele vai dizer para nós assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Se ainda não é espontâneo em mim esta afabilidade, essa doçura, eu posso fazer disto um treino. No princípio vai ser até difícil, mas eu posso me exercitar com disciplina na minha relação com o outro, né? Porque se eu quero um mundo mais doce, se Jesus, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é porque a terra um dia será um planeta onde vai reinar a mansuetude, a doçura, a afabilidade. Se eu quero fazer parte, uma encarnação futura, no planeta Terra, nestas condições, que eu possa treinar a partir de agora, adquirir essa tal virtude através da prática. A afabilidade e a doçura espontâneas denotam um grande desprendimento do ser. É um desapego da vida terrena, é a compreensão das leis de Deus, aspiração a outros graus evolutivos, é ceder, ajudar, estender a mão a todos sem se indignar com a falta de compreensão ou com a falta de afabilidade e doçura do outro, porque, acima de tudo, a afabilidade e a doçura é um gesto de humildade.
Preciso fazer isso da minha parte, ainda que o outro não compreenda, ainda que o outro não retribua. E através de pequenos gestos mesmo, que nenhum ato de bondade ou de gentileza da nossa parte vai ficar em vão. Tudo que nós fizermos, com certeza, vai ficar gravado no nosso ser, na nossa intimidade, como um processo de crescimento. Charlie Chaplin tem uma frase muito linda, onde ele diz assim: pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e de doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. E Emmanuel vai nos falar que é nesse exercício da afabilidade e da doçura que nós vamos atrair uma corrente de simpatia aqui na Terra.